Tabernáculo Monte Sião apresenta programa A Voz do Sétimo Anjo. Apocalipse 6, verso 7 em diante. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar, amados. Pessoas de igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho desse Apocalipse 6, sobre o quarto selo. Eu fiz um desenho aqui para nós comentar, falar um pouquinho, né? Aqui está as 7 eras da igreja, como vocês sabem. Esse candelabro, representa essas 7 lâmpadas do candelabro, que representa a santificação, foi uma cópia que Moisés tirou do céu. Moisés viu isso nos céus. Até o tabernáculo, Deus mostrou tudo para Moisés nos céus, e ele fez uma cópia na terra. Então ele está aqui, esse candelabro de 7 lâmpadas, o qual representa, vocês sempre têm ouvido isso, representa as 7 eras da igreja. Amém? Nós estamos na última era, que é Laodiceia. Então o que queremos frisar nesta noite? Porque vocês, na verdade, têm que ter conhecimento disso, para não serem enganados. Mateus 24, versículo 24, está escrito: se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos. Certo? E outra coisa, e os escolhidos jamais serão enganados. Só que eu friso algo para vocês: não é o sistema denominacional que vai nos enganar, tentar nos enganar. Não é o sistema trinitariano que vai tentar nos enganar. Pode ser grupos falsos que podem tentar nos enganar com ideias, com ismos, com coisas erradas. Então, amados, eu coloquei aqui esse candelabro que representa 7 eras. Aqui o rapto, que nós estamos esperando a subida, o arrebatamento para a ceia com Cristo. Depois que acontece o arrebatamento da igreja, então essas coisas que eu anotei aqui, todas acontecerão. E é o que nós vamos falar nesta noite, sobre esse quarto selo, que é a representação do anticristo, do falso profeta, e ele chega a ser a besta, o pleno potenciário de Satanás na terra. Embora o mundo não pode ver isso, as denominações não estão vendo isso, é só a águia que pode ver, os filhos águia que estão podendo ver. Então, amados, aqui sobe, temos a ceia com Cristo, e o mundo, a terra, as denominações entram para a chamada grande tribulação. Coloquei aqui, porque a ação do cavalo amarelo, a besta, será o trono de Satanás na terra. Realmente, Lúcifer, ele vai descer e se assentar num trono aqui na terra. Certo? É o que nós vamos comentar nesta noite. A grande tribulação, 42 meses é o período que representa 3 anos e meio também. Está aqui, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, tudo é a mesma coisa. O período por onde o reino de Satanás
Satanás estará na terra. Porque até agora, ele é o anticristo e o falso profeta. Ele não chegou a ser a besta ainda, mas ele vai chegar a ser a besta quando a noiva for tirada. Aí o que acontece? Cristo desce no finalzinho dos 3 anos e meio, aonde tem a batalha de Armagedon, aonde nós vamos comentar nesta noite, dentro desse quarto ciclo. Amém? Amém. Muito bem, amados, nós lemos a escritura de Apocalipse 6. Nós falamos do livro selado com 7 selos, o qual só o Cordeiro era digno de abrir. Nós comentamos isso aqui, no primeiro selo, no segundo, no terceiro, e a gente sempre está repassando. Era um livro selado com 7 selos, e os nossos nomes estão dentro daquele livro. Cada pessoa que está chegando, o trabalho não é feito pela igreja, não é feito pelo pastor, o trabalho é feito pelo Espírito Santo. Amém? Porque a Escritura diz em São João 16,13: quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, essas almas que ouviram o rádio, que estão vindo, o Espírito Santo está trazendo essas pessoas. Essas pessoas são filhos e filhas de Deus. Essas pessoas participarão do milênio. Porque o resto da humanidade não quer nada com Deus, não quer nada com a palavra. É uma civilização caimita. Por isso que o mundo está indo de mal para pior. A situação está caótica aí fora. E as leis estão querendo colocar uma mordaça na boca de todo mundo. Ninguém pode falar nada contra. Então, estamos esperando a gota d'água na taça da ira de Deus. Quando essa gota d'água cair na taça da ira de Deus, Deus desce para tirar os seus, porque nós não podemos ficar num emaranhado de tanta sujeira nessa terra. Por isso que ele mesmo disse: se não abreviar aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. A coisa é tão terrível, meu irmão, que Cristo tem que apressar, Cristo tem que descer e fazer o arrebatamento. Então nós falamos do livro selado, era o livro da redenção, só o Cordeiro podia abrir. Logo vemos o Cordeiro mudando de ministério, de cordeiro a leão, quando desce e faz o rapto. Veja, aqui no finalzinho da era de Laodiceia, Cristo, amados, Ele está no ministério sangrento, como sumo sacerdote. Amém? Ele está esperando o último eleito chegar, o último membro da noiva ser trazido para o corpo místico de Cristo. Quando esse último chegar, então fecha o livro e ele desce, ele muda de máscara, ele deixa de ser o cordeiro e se torna o leão. Amém? Amém. Nós falamos isso aqui, eu só estou repassando para vocês entenderem. Ele se torna o leão. Amém. Aí não tem mais sangue no propiciatório. Mas e nesse momento agora? Nesse momento agora, ainda ele está usando de misericórdia para alguns que ainda estão chegando. Bem-aventurado aqueles que ainda estão chegando. Porque, amados, quando ele mudar de cordeiro a leão, ele não falou o dia. Ele diz: ninguém sabe o dia e a hora. Quando ele vai descer. Então nós não podemos deixar para amanhã. Amém? Temos que ser prudentes. Muito bem. Ele fala: eu não duvido que alguém haja visto uma visão, nem tampouco duvido que José Smith haja visto uma visão, porém essa visão não foi de acordo com a palavra, está em erro. O que queremos dizer? Eu estou repassando isso aqui, amados, porque isso é do quarto selo. Hoje as pessoas falam: olha, eu tive uma visão, Deus me revelou tal coisa. Se Deus revelou mesmo, a Bíblia tem que respaldar. Essa escritura tem que endossar embaixo a visão que aquela pessoa teve. Amém?
Tivemos conversando com as pessoas esses dias. Uma senhora falou assim para mim: olha, veio uma profetisa na minha casa e disse que eu vou ser uma pastora, que eu tenho um ministério pastoral. Eu falei: irmã, pode ser que a mulher pode ter tido uma visão da senhora ser uma pastora, mas esta visão não é de Deus. Por quê? Porque não combina com as escrituras sagradas. Quando Deus dá uma visão, Ele respalda na Bíblia. Como que Deus disse que não há ministério episcopais para as mulheres, e agora a senhora vê uma visão desta forma? Ela falou: é verdade, não pode. E assim, irmão, segue sucessivamente. O irmão Brana fala aqui de José Smith. Quem é José Smith? José Smith é o fundador da igreja dos Mormons. José Smith teve uma visão na mata. Ele viu o pai e o filho. Ele viu Deus em pé no ar, um velho, cabelo grisalho, e viu Jesus, um jovem, do lado de Deus. Ele disse que viu. O irmão Branda está dizendo: eu não discordo que ele tenha visto, só que não bate com a Bíblia. O corpo de Deus é Jesus. Jesus é o véu de carne que esconde o grande Espírito de Jeová. Não pode ter dois corpos, não pode ter duas cabeças, dois leões não comanda. É só um. O mesmo Deus do Velho Testamento se tornou o Deus do Novo Testamento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isto é uma das revelações. Então, amados, eu não vou ficar aqui porque é muita coisa. Primeiro foi um cavalo branco, depois vermelho, depois preto, e tudo é o mesmo cavaleiro. O anticristo recebeu uma coroa, depois ganhou uma espada para tirar a paz da terra. Logo veio com seu dogma e cobrou pelo trabalho. Amados, vocês estão vendo aqui na frente uma árvore genealógica, não estão? Aqui, ó. Roma, a igreja romana está aqui. O cavaleiro do cavalo branco, desculpe, eu vou falar bem claro, foi o Papa. O Papa de Roma, certo? Ganhou uma coroa tríplice. Vigário, quer dizer, do lugar de Cristo, no céu, na terra e no purgatório. Então antes do Espírito ser coroado, porque não pode colocar uma coroa no Espírito, mas depois aquele Espírito de anticristo encarnou no homem, o qual lhe deram o nome de Papa. Certo? Aí já tinha um homem montado num cavalo, que é simbólico, não é cavalo, é um poder. Quando a Bíblia fala do cavalo, é um poder, irmão. Quando a Bíblia fala de uma besta horrível, é um poder. É simbólico. Você pode ver os carros. Os carros têm 60 cavalos no motor. O que é o cavalo do motor do carro? É potência. É potência. Mas você olha para o carro, você não vê nenhum cavalo ali. É isso? Uma Scania. Quantos cavalos não tem uma Scania que carrega 30 toneladas? É como se colocasse, irmão, 50, 100 cavalos puxando 30 toneladas. Certo? O fabricante do carro colocou isso porque cavalo é força, é energia. Então esse cavaleiro do cavalo branco, ele começou com o branco, inocente, enganando o povo de Deus. Por isso que no branco ele enganou. Aí o que ele faz? Ele deixa o cavalo branco, no segundo selo, monta no cavalo vermelho, ganha uma espada e começa a matar os cristãos que não aceitam o seu engano, que não aceitou o seu dogma. Isso é no decorrer das eras da igreja. Os selos, eles correm paralelamente às eras da igreja. Amém? Aí o que acontece? Ele bebe o sangue dos santos. Na era de Tiatira, a bola escureceu,
foi o cavalo vermelho matando. Aí o que ele faz? Ele muda de cavalo, deixa o cavalo vermelho e monta no cavalo preto, com uma balança na mão, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifique o azeite e o vinho. O mesmo camarada, mudando de ministério. Agora, no cavalo negro, o que ele fez? Ele matou todo mundo. Quem não aceitou a sua doutrina. E agora ele fala, agora pessoal, vocês têm que pagar pelas orações. Vocês têm que pagar pelas missas. Vocês têm que pagar pelas velas. Vocês têm que pagar pelas indulgências. Irmãos, você acha que aqueles homens, aquelas mulheres, desculpe o que eu vou falar, faz um gancho aqui, aquelas madame ricaça, chegava lá no confessionário, todo dia para confessar um adultério para o padre. Seu padre, pequei, e o padre, está perdoado. Reza tantas Ave Maria, e tantas isso, e tanta aquilo, está perdoada. No outro dia, irmã, lá de novo, seu padre, pequei, sabe? Vamos cobrar desse povo. Começaram a cobrar, irmão, porque eles perdoam o pecado. Entrou o comércio, a indulgência. Vocês estão me entendendo? O negócio se tornou uma... Que é isso? Vim pedir perdão. Vai pedir perdão para Deus. Não é para o homem, não. O diabo foi um prato cheio. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo negro. Agora, na nossa era, ele está no cavalo amarelo, onde nós lemos aqui. O cavalo amarelo. No branco, ninguém soube o nome dele. No vermelho, passou por anonimato. No preto, passou escondidinho, ninguém soube quem era o assassino. Mas no cavalo amarelo, tem um profeta que revela os mistérios. Amém? No cavalo amarelo, Deus tem um ser que rechaça o cavaleiro do cavalo amarelo. E ele fala, aqui não, Satanás. Aqui eu sei quem é você. Você é a morte. E o inferno vinha atrás. O inferno o seguia. Então, amados, seguindo. Agora veja bem. Depois do Pentecostes, eles selaram seus testemunhos com seu sangue. Porque eles tiveram uma experiência com Deus. Veja. Uma pessoa que tem uma experiência com Deus, ela está propensa até morrer pela palavra. Amém. Mas uma pessoa que não teve uma experiência com Deus, na hora do vamos ver, ela nega. Por que os santos ali, que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste, dali para frente, aqueles irmãos, por que eles selaram seus testemunhos? Por que eles morreram? Porque eles tiveram uma experiência com Deus. Amém. Isso significa o que para nós? Que todos nós temos que ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque essa experiência com Deus, você fala como? A revelação tem que atingir seu coração. Porque quando você tem uma experiência com Deus, meu irmão, você enfrenta até a morte, se for possível. Muito bem. Agora, veja. O anticristo, sistema denominacional, Roma é o cabeça, que engana o mundo inteiro. Só há um pequeno grupo que não serão enganados, aguardando a chegada do último eleito para o rápido. Agora, amados, veja bem. Eu sinto muito, mas isso aqui, vocês têm que conhecer. Roma, ela foi infiel aos votos matrimoniais. Certo? Ela trocou a Bíblia, ela trocou Jesus pelo diabo. E teve esse bando de filhas. Esse monte de denominações vieram de Roma. Por isso que a Bíblia fala, tal mãe, tal filha. Agora, os protestantes que vieram mesmo do tempo de Lutero, o que aconteceu com eles? Eles acabaram voltando para o vômito. Da onde saiu? Por exemplo, aqui tem irmãos que saiu
das Assembleias, da Batista, da Adventista, da Cristã do Brasil. O que é voltar ao vômito? É voltar para onde você estava. Então você nunca se converteu. Então você nunca se posicionou. Essas pessoas que voltaram. Nós não voltamos. Porque tivemos uma experiência no nosso coração. Recebemos o impacto da palavra. Amém? Então aqui, amados, vocês podem ver essa árvore tirada da Veja, 16 de maio de 90. Seguiu. Não é um desenho feito por nós, não. É feito pela revista Veja. Certo? Isso aqui é da Veja, 16 de maio de 90. Eles mesmos que criaram a primeira religião cristã falsa. E dela veio as denominações. A mensagem está aqui do lado. Amém? É outra árvore que brotou aqui do lado. Nós não estamos nessa árvore. Nós estamos do lado aqui. Então eu vou seguindo para vocês entenderem. Agora, a noiva não passa pela tribulação. A igreja sim. Noé está tipificado em Noé e Enoque. Amados, no culto passado, do terceiro selo, eu disse que a noiva é um ramalhete de flores na presença de Jesus Cristo. Amém? Esse ramalhete de flores, essas pessoas foram tiradas do sistema denominacional. Amém? Aqui tem pessoas que eram católicos, né? O irmão Zé mesmo era ferrenho na católica. Quando ele ouviu sobre a Trindade, sobre Nimrod, ele falou: não, eu não quero se enganar. Foi tirado. Tem irmãos de todas as denominações foram tirados. Essas pessoas, veja bem, que foram tiradas para fazer a parte da noiva. Por quê? Porque, irmãos, a igreja em si, que é o que fica, enfrenta a grande tribulação aqui, ó. Eles não vão no arrebatamento. É duro essa expressão, mas é a Bíblia que está falando. Está dentro da parábola das 10 virgens. A virgem prudente, ela ouviu o grito do mensageiro do noivo: ei, seu esposo, sai ao encontro. Então quem estava dormindo no sistema denominacional acordou e veio, porque estava enganado pelos cavaleiros do Apocalipse. Por quê? Amados, Deus sempre teve uma força para rechaçar o diabo. Não fique você pensando, o irmão Agimiro estava falando aqui, né, que o inferno vai estremecer. Vai mesmo, mas não faz nada contra o eleito, porque os céus estão cheios de anjos. Se o diabo tem, Deus tem muito mais. Então, quando a igreja foi enganada, o cavaleiro do cavalo branco começou a enganar os filhos de Deus lá no início da era, sabe o que aconteceu? Deus enviou para eles a influência do leão. Amém? Porque, amados, os querubins nos céus, que são os guardiões do trono de Deus, no céu há os querubins. Cada querubim tem 4 rostos. Amém? Ele tem rosto de leão. O segundo rosto é um rosto de boi. O terceiro é rosto de homem. E o quarto rosto é um rosto de águia. É uma criatura grande, o querubim. Quem são os querubim? São os protetores do trono de Deus. Mas por que Deus tem essas criaturas? Porque essas criaturas, além de guardar o trono de Deus, guardam os filhos de Deus. Agora, veja bem, cada vez que o diabo vinha montado num poder, que era um cavalo, Deus enviava também um poder nos filhos de Deus para rechaçar o diabo. Então, nas primeiras eras da igreja, quando o diabo estava montado no cavalo branco, enganando, os irmãos da igreja estavam na influência do leão. Amém? Do leão da tribo de Judá, que era o primeiro rosto. Você pode ver que Apocalipse 6, quando abriu o primeiro selo, né, disse o primeiro animal: vem e vê. Esse foi o leão, influenciando Paulo, Pedro, Tiago, João, os irmãos daquele dia. Aqueles irmãos estavam influenciados pelo Espírito de Cristo, do leão.
Então Paulo rasgava mesmo, pregava onde ele chegava. Eles viajavam a Sírias e não tinha ninguém para fazer frente a Paulo, a Pedro, a Tiago, a João. Onde ele chegava, eles pregavam, irmão. Porque ele estava na influência do leão. E não adiantava prender eles, não. Prenderam Paulo lá em Silas. Eles começaram a cantar aleluia, aleluia. Pum, deu um terremoto, quebrou as cadeias, caiu as grades, demoliu o prédio. O carcereiro quis se matar, colocou a espada na barriga e falou: agora eles vão me matar porque vocês estão soltos, presos estão soltos. Paulo falou: não faça tal, não se preocupe, estamos todos aqui. Ele queria se matar. O que eu faço? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Ele creu, mesmo na hora do terremoto. Então, irmãos, prenderam Pedro, mataram Tiago a espada e guardaram Pedro para outro dia. O anjo foi lá e arrancou as algemas de Pedro, abriu o portão de aço e o Pedro saiu pensando que era uma visão. Quando o Pedro acorda, está lá fora, meu irmão. O que era isso? O poder do leão. Aí o diabo muda de máscara, larga o cavalo branco, muda no vermelho, puxa uma espada e fala: agora eu vou matar vocês, cristãos. Deus vai lá, vem cá, muda, tira a cara do leão e põe o rosto do boi. O querubim virou, influenciou os cristãos com o rosto do boi. O que é o boi? Animal de sacrifício. Os cristãos eram fiéis até a morte. Você quer matar, diabo? Mata! Você não pode fazer nada com a alma e com o espírito. Nossa carne não é nada. Deus ressuscitará naquele dia. E os cristãos eram mortos. O diabo montado no cavalo vermelho, matando aqueles papas, aqueles bispos, aqueles homens mau, tomados pelo diabo, pelo Satanás. E os cristãos no poder do boi, animal de sacrifício. O martírio dos cristãos. A bola escureceu porque os cristãos estavam morrendo e o espírito deles entrando no céu. O diabo achava que estava ganhando terreno, porque no marco ideológico de Roma ele matou 68 milhões de cristãos até 1580. 68 milhões de cristãos até 1580. Ele achou que estava matando que nada, estava salvando todas aquelas pessoas. Morreram como mártires. Aí o diabo falou: não posso mais matar não. Largou o cavalo vermelho. Terceiro selo, montou no cavalo preto. Deus falou: vem cá, boi, muda seu rosto. Que mudou de face o rosto do homem. Aí Deus levanta Martim Lutero, a astúcia do homem. Tomou a Bíblia dos porões do Vaticano. Irmãos, um dia Martim Lutero descendo lá na Basílica, lá na igreja, nos fundos do porão do Vaticano, olhando, ele viu um armário de aço, acorrentado, um cadeadão desse tamanho. Ele falou: mas o que será isso aqui, meu Deus do céu? Eles nunca tinham visto uma Bíblia, só ouviu o que os bispos maiores falavam. Como ele tinha um acesso, o que ele fez? Pegou a chave e abriu o cadeado, tirou aquele correntão daquele armário. Aí sabe que estava uma Bíblia toda amarrada de corrente. Ele falou: mas isso aqui é a Bíblia. Diz, acorrentou a Bíblia e começou todo dia ele dar uma lidinha nela. Irmão, a astúcia do homem, Deus usando a cabeça do homem. Amém? A influência. Irmãos, se o diabo tinha, Deus também tinha. Se o diabo trabalhava, Deus também trabalhava. Aí vem Lutero, astúcia do homem. Vem João Wesley, astúcia do homem. Esses homens trabalharam tremendamente para Deus na era da porta aberta. Aí o diabo monta no cavalo amarelo. Deus tira a cabeça do homem e põe a águia. Amém? Agora é a águia. Por isso que a irmã consegue enxergar. Por isso que o irmão consegue ver. Porque a águia, somos influenciados pela águia. Amém? O Espírito Santo em nós é como a águia. Ele voa às alturas. Ele vê além das montanhas. Renova a sua mocidade.
E nós somos águia, rainha dos ares. Estamos hoje recebendo a influência de Jeová Águia. E Jeová Águia agora rechaça o cavaleiro do cavalo amarelo. Porque só a águia, meu irmão, vai enfrentar a besta. Agora, o que acontece? Quando eles tentar pôr a mão de nós, o rapto sucede. Porque a águia voa. Nós estamos já equipados para voar. A minha dinâmica que vai descer na irmã, a dinâmica que vai descer no irmão, é uma dinâmica de sair de cena dessa terra, de sofrer a transformação. Amém? Já estamos sendo equipados. Muito bem. Mas hoje nós estamos pincelando um pouquinho esse quarto selo. Agora, como eu disse, a noiva não passa pela tribulação, mas a igreja passa pela tribulação. A noiva é os chamados a sair fora. Amém? Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a Cristo fora do arraial. Agora, amados, a noiva está tipificada em Enoque. A igreja está tipificada em Noé. Noé ficou fazendo a arca, enfrentou as águas de tribulação. Mas o Enoque, ele foi antes. Amém? Amém. Nós somos o Enoque, o sétimo homem, contando de Adão. Subiremos antes da tribulação chegar. Amém. Hoje não vai dar para mim terminar esse quarto selo, não. Vai ficar para a próxima. Nesse quarto selo é revelado o camarada que cavalga. Ele recebe o nome que é morte. Porém, Deus sempre rebate com seu poder e influência. Do leão, do boi, do homem e da águia. Como eu disse. Agora sabemos que esse cavalo amarelo vem e matou até 1580. Assassinou 68 milhões de cristãos. Agora, veja bem, amados. Isso foi o que ele matou. E o que ele matou espiritualmente? E o que ele matou com dogma, com credo, com heresia? Bilhões de pessoas. Está na mensagem do profeta. Bilhões de pessoas que ele matou espiritualmente. E agora, na nossa era, tem milhões indo para o inferno, achando que está indo para o céu. Você fala, por quê? Porque nós estamos na era da revelação. O olho de Deus abriu e revelou os mistérios. Amém. Mas o mundo não quer, porque o mundo prefere uma igreja de porta larga. As pessoas querem uma igreja que combina com os seus anseios. Não, eles não querem entrar na palavra. Agora, quantos morreram espiritualmente? Foi bilhões, por meio do ensino falso. Por isso chamou mortos. No início era o cavalo branco, veio até o amarelo. A mistura do branco, vermelho e preto fez o amarelo. Se você pegar as três cores, o branco, o vermelho e o preto, e misturar, vai dar o cavalo amarelo, o cavalo doente. O amarelo é o amarelo da morte. Hoje as pessoas falam, não, mas o amarelo, irmãos, não vamos entrar em detalhes sobre o amarelo. Agora, antes de encerrar, mas porque hoje não vai dar para mim destrinchar esse quarto selo. No parágrafo 103 da mensagem do profeta, ele fala assim: logo recebe a espada, porque une seus poderes e não tem que pedir permissão a ninguém. Ele é o governante do estado e do céu. Recebeu sua tríplice coroa, inventou a ideia do purgatório, um lugar que irão ao morrer. Se tinha dinheiro, queriam pagar. Ele podia orar para que saísse do tal lugar, porque ele tinha poder para fazer. É um vigário, certamente. Ele toma o lugar de Deus sobre a terra. Isso é tão claro. Encontramos em outras partes da Bíblia. Até podemos contar seu número. Aqui está o número 4. Não o número 3, porém 4. Por quê? O 4, Deus não usa o 4. Satanás usa o 4. Deus usa o 3. Mas aqui em Apocalipse 13, onde fala da primeira besta, eu quero apenas pincelar para vocês nesta noite. Apocalipse 13, de 1 a 10.
eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, o grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quando que essa besta foi curada dessa chaga? Foi quando a Roma pagã, rica, milionária, caiu pela espada, e ela levantou religiosa, tomando acesso à Bíblia e o púlpito. Veja, ela caiu, a Roma pagã caiu e levantou a Roma papal. Muito bem. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Aqui, ó. 42 meses é o período que vai continuar na grande tribulação. Amém? Você fala, por que a besta não está fazendo nada agora? Porque Cristo está com o pé em cima da cabeça dela. Ela está igual a tartaruga dentro do casco, esperando o poeirão passar. Isso é o que está acontecendo com Roma hoje. Roma não pode fazer nada agora. Nem Roma, que é a besta vermelha, e nem os Estados Unidos, que é a besta negra. São duas bestas, são duas Babilônias. As duas não podem fazer nada por enquanto. Porque quando Cristo desce no Apocalipse 10, ele põe um pé sobre a terra, não é isso? E outro pé sobre o mar. Representa que a besta da terra está debaixo dos pés de Deus, e a besta do mar está debaixo dos pés de Deus. Amém? Amém. Você fala, pastor, isso que está falando aqui, irmãos, não é só eu não. Todos os pregadores da mensagem estão batendo de vara grossa. Certo? Por quê? Porque a hora é final. Tem que tirar os eleitos. Se não falar a verdade, o povo não sai. Eu saí porque eu ouvi uma verdade. Não adianta passar a mão na cabeça. O Concílio Mundial vai fechar todo mundo. Milhões de pessoas vão entrar no brecho da marca da besta e vai falar, por que eu não me batizei? Por que eu não entrei na mensagem? Por que eu não corri para Cristo? Porque será tarde demais. Então, 42 meses, que é o período da grande tribulação. Eu abri a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, não da Trindade, do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Isso vai ser na grande tribulação, porque os santos foram embora da terra à noite. E foi permitido fazer guerra aos santos, que ficou, e vencê-los, e deu-lhe seu poder sobre toda a tribo, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aonde que Roma teve o poder sobre toda nação, tribo e língua? Quando ela se tornou a igreja. Porque Roma em si, ela não dominou o mundo inteiro, ela dominou parte da Europa, parte do mundo. Mas quando ela se tornou a Roma papal, ela dominou o mundo inteiro. O mundo inteiro, ela está reinando sobre toda a terra. Por isso que em Mateus 4, Satanás tentou dar o reino para Jesus. Jesus não aceitou. Porque ele reina, ele está reinando sobre toda essa terra, em cima dessa besta, montado nessa besta. Por isso, amados, ele diz, adoraram-na todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, nesse tempo aqui, ó, vamos adorar a besta.
no tempo da grande tribulação. Desculpe, mas os batistas, adventistas, assembleianos, denominacionais vão receber algo dentro das suas igrejas. Porque as denominações vão ter que dar as mãos do Concílio Mundial de Igreja para não perder privilégios. Mas que privilégio? Seus prédios, seus dinheiros, suas escolas, seus hospitais. Porque a besta vai tomar conta de tudo isso. Nesse cavaleiro amarelo, que é a mistura. Porque ele misturou as cores. Ele misturou catolicismo com protestantismo e com denominacionalismo. Por isso que quando eu friso aqui, que Deus não aceita a mistura, e muitas pessoas não gostam, e eu tenho que frisar, Deus não é misturador, Deus é separador. Você tem que se separar do mundo, separar do pecado, da sujeira, porque Satanás, muitas vezes ele não vem, mas ele manda o secretário, ele manda um parente seu na sua casa, com alguma coisinha, para abrir a porta para o diabo entrar. Enquanto que ele falou para Abraão, separa-te e eu te abençoarei. Enquanto Abraão não se separou, irmãos, mas separar do quê? Separar das coisas erradas. Separar da cachaça, do cigarro, da maconha, da cocaína, da prostituição, das novelas. Separar do pecado. E amando o pecador, mas aborrecendo até a roupa manchada do pecado. Amém? Amém. Então, amados, terminando essa parte aqui. E adoraram todos que habitam sobre a terra. Quer dizer, quem não tem o nome, no livro da vida do Cordeiro, nunca vai vir para a palavra. Nunca vai aceitar Deus. Tem que ter o nome no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O nosso nome, Deus nos predestinou, Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Agora você fala, meu Deus, isso não tem um nome. Eu queria salvar meus parentes. Você pode salvar, você pode ver eles no dia do julgamento. Você pode fazer alguma coisa, porque rapto é uma coisa, salvação é outra. Tem pessoas que não vão no rapto, mas serão salvas no fim do milênio, no fim dos 1000 anos. O rapto é para um povo privilegiado. Amém? O rapto é para um povo que foi chamado, que foi escolhido em tempo oportuno, que não deu trabalho para Deus. Amém. A irmã deu trabalho? Não deu nada. Ouviu um programa de rádio, pronto, pegou o endereço, veio na igreja, não deu trabalho. Mas tem gente que dá trabalho, irmão. E muito trabalho. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora veja bem. Cristo aqui, vai descer na batalha de Armagedon. E vai matá-los com a espada que sai da sua boca. Porque ele falou, você matou com a espada, né, Roma? Você matou com a palavra falsa. Cristo virá com a palavra verdadeira, a palavra que sai da boca de Deus, a espada. Amém? Amém? E vai aniquilar não só todos que estão aqui, meu irmão, não vai sobrar nada no período da grande tribulação. É pragas, é coisas terríveis que vai acontecer aqui, e outro está pertinho. Pode demorar e pode não demorar, pode ser daqui uns dias, porque a coisa está faltando só a gota d'água cair na taça da iniquidade. Amém? Quando essa taça transbordar, Cristo tem que descer. Ele tem que descer e fazer o rapto no final da era de Laodiceia. As pessoas falam, não, mas a era acabou. Olha, a era de Laodiceia, ela vai esbagaçar aqui dentro da tribulação. Porque vocês podem saber agora, a era de Laodiceia não é uma era fictícia na mente das pessoas. A era de Laodiceia tem que ser algo palpável, algo que você segura. Amém? E o que é a era de Laodiceia?
esses 2.500.000 placas de igreja na feira da religião. Tudo que tem esquina de rua tem uma plaquinha de igreja. Pilar de fogo, muralha de fogo. Ó, irmãos, obras maiores, nova redenção da fé. Só existe uma redenção, agora eles querem mais uma. É tanto nome de igreja. Batista, Assembleia, Adventista, e assim rachada, todas divididas. Católica, carismática, todo tipo. Está tudo aqui. O que é Laodiceia? Laodiceia é as denominações. Não adianta terminar a era com as denominações aí. As denominações serão acabadas. Por isso que eu coloquei aqui, ó, fim das denominações. Quando as denominações acabarem de se tornar pó e cinza, aí acabou a era. Por quê? Na era de Laodiceia aqui, nós temos resquício da era luterana lá atrás. Nós temos resquício da era metodista lá atrás. Toda bagaceira, toda sujeira errada, religiosa, dos infernos, está nessa era. Todo demônio, toda classe de bicho feio, caiu nessa era. Era para ter acabado lá na era passada. Não. O bicho está barbudo e cabeludo para Deus queimar nessa era. Por isso que o mundo está aí, ó. Milhões de pessoas recebendo uma unção laodiceiana, recebendo uma unção de engano, recebendo uma unção terrível. Graças a Deus, meu irmão, que essa unção não nos atingiu. Nós recebemos uma unção do céu, que a nossa mente foi aberta, nosso coração foi aberto, porque, irmãos, tem milhões de pessoas que estão surdos para nunca mais ouvir, tem milhões de pessoas que estão cegos para nunca mais enxergar. O profeta pregou a mensagem intitulada Amnésia Espiritual. Ele falou: o mundo está em amnésia, perca da memória. Homem virou mulher, mulher virou homem. Aonde não? Criam até leis. Aonde nós chegamos, meu irmão? Um absurdo, uma coisa fora da razão humana. O que é isso? Uma era psicótica, uma era louca. E eu pergunto, Deus vai deixar nós aqui com os nossos filhos? Com nossos netos? Não. Por isso que nós devemos nos preparar. Porque agora, meu irmão, você fala, vamos fugir, vamos para a chácara, vamos para a fazenda. Não adianta, nós temos que subir. Agora é rápido. Computador, nós aproveitamos parte do computador, mas daqui mais um dia não vamos nem poder usar computador. Você está ouvindo Deus aqui, o diabo está mandando um monte de sujeira de um lado, um monte de sujeira do outro, aqueles spots mandando para você e te perturbando, e você deleta aquilo, volta de volta. Não adianta. Televisão é o maior professor dos infernos. É o que mais ensina, é a maldita da televisão. E nós não damos conta de vencer. Só vencemos se ficar longe. Então vamos ficar longe. Vamos fazer igual o profeta. Vamos dar um pontapé nisso. Por quê? Porque queremos ir no rápido. Não podemos fazer igual a mulher de Ló, ficar olhando para trás. Então, amados, eu tinha algumas coisas aqui que eu queria entrar, mas a hora não nos permite. A besta será morta com a espada, a palavra, como eu disse. O profeta fala: espere os 7 trovões pronunciarem. Porque essas coisas, irmãos, do rapto, aqui ó, quando o rapto acontecer, vai descer 7 trovões. Amém? Amém. Que está em Apocalipse 10, 6. 10, 5, 6. Esses 7 trovões são 7 vozes misteriosas que o Cordeiro falou para João: não escreva, sela. Deus tinha falado para João escrever tudo, mas quando os 7 trovões falaram, aquele Cordeiro de Deus falou: João, não escreva. João parou de escrever. O que os 7 trovões falaram. E o que os 7 trovões falaram? O dia, a hora, o mês e o ano e o minuto da volta de Cristo.
Imagina, meu irmão, escrever a data. Os trovões falaram o dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É quando o irmão vai fazer alguma coisa para aquela data, fala, não, deixa isso, vai ser surpresa. Sem escrever, já inventaram um monte de ideias absurdas. E se tivesse escrito? Agora, esse dia e a hora que vai acontecer, que são esses 7 trovões, está ligado também com o 7º selo. Se você abre Apocalipse 8:1, está escrito, quando abriu o 7º selo, houve o quê? Quase meia hora de silêncio. Não revela nada. Porque o 7º selo, está aqui, ó, 6º e 7º selo. O que o 7º selo faz? Cristo vem, leva a noiva, e o 6º selo abre o inferno para a humanidade. Os bueiros do inferno vai abrir. A dimensão do inferno vai abrir em cima da humanidade. Locusta, bicho feio, para picar as pessoas, para ferroar as pessoas. Demônios do inferno, milhões de demônios virão para atormentar as pessoas. Não quis saber de Deus, né? Quis viver aquela vidinha medíocre, toma, e vai ferroar as pessoas. E não tem anestesia, não tem remédio que sara, não. É um período de tormento nessa terra. Você acha que Deus vai deixar o pecado passar sem castigo, irmão? Não vai, não. Deus não vai, não. Tem que ter pessoas para cumprir a Bíblia. Por isso que é pouquinha gente que vai para o céu. Não é muito, não. Então, amados, esse 7º selo, silêncio no céu. Por quê? Meu irmão, a casa vai ficar vazia. Não tem ninguém lá na minha casa agora, né? Eu não estou lá. Minha igreja não está lá. Meus filhos não estão lá. A minha casa não está vazia. A sua casa não está vazia. Assim o céu vai ficar vazio quando Cristo descer com as miríades de anjos para fazer o rapto da noiva nos 4 cantos da terra. Houve meia hora de silêncio. João olhou, não viu nada. Falou, mas cadê os querubins, os guardiões? Rapaz, não vejo um barulho. Cadê as harpas? Cadê as trombetas? Cadê? Anjos! Cadê? Não tem ninguém aqui. Será que João, ele podia calcular quase meia hora? Foi o 7º selo. Em Mateus 24:36, Jesus falou, porém, aquele dia e hora, ninguém sabe. É o 7º selo também, falado por nosso Senhor Jesus. Aquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos. Irmão Brano é anjo. Amém? Amém? Nem o Filho do Homem. O irmão Brano foi a manifestação do Filho do Homem. Amém. O irmão Brano falou, eu não sei. O irmão Brano só falou que esses trovões é um grande poder, é uma grande dinâmica que vai descer do eleito e vai nos transformar num pestanejar. Imagina, meu irmão e minha irmã, você vê aquele monte de gente no quintal da sua casa. Eles andando lá pelo jardim, lá pela frente. Mas esse povo aqui, irmão e irmã, esses são os ressuscitados. É isso, irmão. Os ressuscitados vão ressuscitar e vai encontrar conosco os vivos. Amém. Nós não podemos subir sem eles. Imagina o Orlando lá na frente da casa dele, uma meia dúzia de irmãos ressuscitados falando, Orlando, viemos. Aí aquele poder vai sair daqueles ressuscitados e toma esse homem, ele fica jovem. Porque, irmãos, o poder vai nos transformar. O poder não vai nos matar, vai nos mudar para ser jovens. A Bíblia fala isso. Você vai ficar jovem, do melhor da sua. Porque o que eles trazem? Traz a sua teofania, o seu corpo teofânico. A irmã que está com 90 anos e pouco, igual a irmã Isaura, ninguém vai conhecer a irmã Isaura, uma menina de 15 anos. A teofania dela não envelhece. A minha teofania está lá no céu. A sua teofania está lá no céu. Ela não envelhece. Isso aqui envelhece porque é pó. Mas quando aquela teofania descer para você, você vai falar, você é eu. Amém?
E aquela teofania vai fundir em você. E você vai ficar jovem de atravessar paredes. Um corpo sobrenatural. Isso é os 7 trovões. E outra, não é mais Dionísio Bastos da Cruz. Eu vou ganhar o nome do registro do livro da redenção. Porque ele vai fazer a chamada. Eu tenho que ter o meu nome novo. Você tem que ter o seu nome novo. Esse nome que foi para Serasa, para SPC, para tanta coisa, esse nome da terra, nome do pecado, isso vai ficar aí, irmão. Nós vamos com nome novo. E esse nome é tão poderoso que você cria as coisas. Você fala e aquilo funciona. Não é como você falar hoje, a coisa acontece ou não acontece. Não, esse nome, meu irmão, você fala e tudo obedece. É uma lei. Quando você fazer uso da palavra, existe em torno de você uma lei que vai fazer aquilo funcionar, vai fazer aquilo vir à existência. Por isso que no milênio você vai falar: minha esposa me deu um filho, e ela vai trazer o nenenzinho. Irmão. Sem dor, sem contração, sem perturbação, e filhos de Deus. Para dar prazer, diz a Bíblia. Não é para dar perturbação, não. Para dar prazer. Amados, lhe foi dado o nome de morte, e o inferno seguir. Que coisa terrível para o diabo, né? Veja a besta, Satanás em seu trono encabeça os reinos da terra. Ela chega a ser a besta quando desfizer seu pacto com o judeu na tribulação. Vamos ficar aqui. Então, amados, aqui, para finalizar para vocês, a besta, esse anticristo e falso profeta ainda não é a besta, certo? Porque quando nós chegarmos a sermos filhos de Deus transformados, nós vamos ter poder, não vamos? Amém. Esse aqui vai receber o poder do diabo. Ele vai fazer as imagens de escultura, falar, imagina um monte de pedra falando. Ele vai fazer chover fogo do céu na vista dos católicos. Aí o povo vai adorar, falar: esse é Jesus Cristo. Ele vai ser adorado como Messias, mas é a besta. Agora você fala: por que nós vamos ter que sair daqui? Deus não vai deixar nós assistir essas coisas. Nós não poderemos ficar aqui, porque essas coisas serão muito fortes aqui. Os seus filhos serão levados no arrebatamento. Agora ele, essa besta, vai beber o sangue do resto que ficou aqui, como diz aqui. Vai fazer guerra ao resto da semente, até as 2 oliveiras, Moisés e Elias, aqui ó, Moisés e Elias, as 2 oliveiras, ele vai matar lá em Jerusalém, no final da grande tribulação. E os 144 mil serão mortos. Por isso que quando Cristo descer aqui, eu coloquei aqui, isso aqui é a explosão, batalha de Armagedon. Cristo vai desfazer com a besta, com o anticristo, com o falso profeta, com todo o ímpio, com o poder da palavra falada. Vai ser uma coisa, irmãos, terrível que vai acontecer na batalha de Armagedon. Não vamos entrar em detalhes. Então é isso aí. Próximo culto nós vamos dar sequência aqui, porque é muito longo e eu não quero deixar isso para trás. Eu quero que todos vocês compreendam. Porque olha, vou falar uma coisa para vocês. Só vou pregar esses 7 selos agora. Não vou mais pregar esses 7 selos não. Vamos pregar outras coisas agora para frente. Vamos terminar esses 7 selos para vocês, amém? As demais coisas que vai vir, eu não sei o que vai ser, porque a hora está finalizando, o tempo está mudando. Vamos ficar de pé, irmãos. Shem Adonai.
Tabernáculo Monte Sião apresentou programa A Voz do Sétimo Anjo.